Hoje nós vamos meditar um pouquinho na primeira carta de João. E antes de entrar no texto, eu quero trazer umas curiosidades sobre essa carta. Se você ainda não estudou a fundo essa carta, mas é muito interessante porque essa carta, ela não tem um endereçamento. Se você ler lá, não está falando para a igreja tal. E lá também não tem o autor pré-definido. Só que, pelo vocabulário, pela forma, pela escrita, a comparação com o Evangelho de João fez identificarem que quem escreveu essa carta foi João. E também, por crerem que João viveu os seus últimos dias ali na igreja, ali em Éfeso, eles identificaram que essa carta era uma carta circular ali para a igreja de Éfeso, ali no final do primeiro século. E é muito interessante porque essa carta ela vai tratar alguns assuntos. Ela trata um pouco sobre pecado, um pouco sobre a caminhada, sobre trazer de volta ao caminho aquela igreja. Fala um pouco sobre luz. E fala um pouco sobre a arma mais poderosa, que é a qual a gente vai focar nessa noite, que nós precisamos utilizar no evangelismo, que é o amor. E ali Paulo, quando ele está nessa carta escrevendo, ele fala sobre o pecado. É muito interessante, porque ali estava crescendo e começando algo, que eu não sei se você já ouviu falar, mas é o gnosticismo. O gnosticismo, ele cria que tudo que é material é essencialmente ruim, e tudo que é espiritual é essencialmente bom. E aí você pode me perguntar, Ivan, mas até que faz sentido, né? A palavra de Deus fala que a nossa carne luta contra o nosso espírito. Jesus mesmo falou assim: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que o problema dessa crença é que eles criam que Jesus, por ser Deus e por ser bom, ele não veio em carne. Ele veio somente em espírito. Então tudo que nós vimos, tudo que eles tinham visto e testemunhado, não era carne, era espírito. E também um perigo disso era que eles criam que tudo que a minha carne fazia não influenciava diretamente no meu espírito. Ou seja, eu poderia pecar naturalmente, normalmente, que isso não iria influenciar no meu espírito. Então João está combatendo isso que estava crescendo ali na igreja. E uma coisa muito poderosa que João nos ensina ali é para nós identificarmos qual é o espírito que está movendo as pessoas. Que ali estava começando a crescer e a aparecer o espírito do anticristo. Então João começa a tratar essas coisas ali na igreja. Ele começa a realinhar tudo o que estava acontecendo ali. E aí chega no capítulo 4 de 1 João. E é o capítulo que eu quero ler, é o texto que eu quero ler e trabalhar nessa noite. Peço que você abra aí o seu celular, quem trouxe a Bíblia aí em papel. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. 1 João 4, a partir do versículo 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é forte. Versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou como sacrifício pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Na versão King James fala que o seu amor é aperfeiçoado em nós, é algo contínuo.
No 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. É duro, né? Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos diante da Tua palavra, Pai. Primeiramente para agradecer, Deus, porque sem ela nós estaríamos sem rumo, sem direção, sem sustento, Pai. Nós confiamos plenamente que a Tua palavra é a verdade, que a Sua palavra ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo revele essa palavra aos nossos corações. Que nós possamos viver a Tua palavra dia após dia e revelar a Tua palavra na nossa caminhada. Que pessoas vejam em nós a revelação do Teu próprio Filho Jesus. E que quando nós precisarmos, ó Deus, o Senhor possa trazer à memória tudo aquilo que ouvimos e aprendemos de Ti. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E é muito interessante porque no versículo 9 ali fala sobre a manifestação do amor de Deus. E a manifestação do amor de Deus, ela é muito diferente do que nós vivemos sobre amor. A manifestação do amor de Deus entre nós foi através da entrega do seu próprio Filho, para que por meio dele nós pudéssemos viver. A manifestação do amor de Deus, ela não é um sentimento bonitinho, carinhoso. A manifestação do amor de Deus é uma entrega. É um ato. É importante os sentimentos, é importante nós cuidarmos da nossa alma, sim. Mas nós estamos tratando aqui sobre amor, e o amor de Deus. E no versículo 10 ele fala que o amor de Deus, ele consiste em que Ele nos ama, não em que nós amemos Ele. Então o amor, ele consiste em Deus nos amar e não em nós amarmos Ele. E é muito interessante que a demonstração do amor de Deus, entregando o seu Filho ali por nós, é algo que para mim foi uma experiência mais dura que eu vivi na minha vida. Para quem não sabe, eu e a Isa, nós sofremos um aborto. E era algo que nós esperávamos, algo que nós planejávamos. Nós já tínhamos o nome escolhido, seja se fosse menina ou menino, já estava decidido. Nós tínhamos colocado na nossa agenda que era aquele período que nós queríamos engravidar. E quando nós recebemos a notícia, e foi a notícia mais fria possível, que aquele médico, a maneira como ele falou com a Isa, a maneira como ele falou comigo, foi a maneira mais fria possível. E nós sabemos que é natural, é algo da natureza humana. E na verdade, a maior chance e probabilidade de ter um aborto é muito maior a probabilidade de ter um aborto do que ter um filho.
Só que nós sofremos muito. Nós sentimos como algo sendo tirado da gente, algo que nós tínhamos planejado, nos preparado e sonhado para ter. Agora imagina você tendo seu filho e ter o seu filho com a intenção de entregá-lo por amor a alguém que você sabe que num dia vai cantar e vai declarar que te ama e no outro dia vai estar fazendo totalmente o contrário do que ele cantou. Essa é a medida do amor de Deus. Essa é a manifestação do amor de Deus, entregando o seu próprio filho. E no versículo 12, ele fala assim algo poderoso, que se a gente parasse aqui a palavra, nós poderíamos ir para casa e nós teríamos algo muito poderoso para os nossos dia a dia. No versículo 12, ele fala que aquele que ama o seu próximo, Deus permanece nele e ele em Deus. E o amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas vidas. Não é às vezes por palavras cantadas aqui de noite, não é às vezes por um devocional, e isso é muito importante, você precisa fazer. Mas a palavra de Deus fala que quando você ama o seu próximo, o amor dele permanece em você, ele permanece em você e o amor dele é aperfeiçoado na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta e eu quero que a gente medite um pouquinho, alguns segundos sobre essa pergunta nessa noite. Que é, o quanto vale o seu amor? Quanto vale o seu amor? Ou o que nós queremos em troca por amar a Deus? Às vezes inconscientemente, o que nós queremos em troca é uma família. Aqui como eu estava expondo o meu testemunho. Às vezes o que nós queremos em troca é uma casa, um carro. Ou trocar de carro. Às vezes o que nós queremos em troca é um grupo de amigos, são viagens. E a verdade é que é justo nós termos família, porque família é projeto de Deus para mim e para a sua vida. Amigos são planos de Deus para a sua vida. A Isa estava falando aqui sobre comunidade. É justo. É justo nós queremos um carro mais confortável ou um carro mais seguro para viajar com a minha família. É justo eu querer viajar e levar a Isa para viajar, porque eu sei que isso faz bem para a gente. Isso faz bem para nós. Mas nós precisamos entender que o amor de Deus, Ele coloca todos nós no mesmo nível. O amor de Deus, Ele coloca as raças, tudo, todas no mesmo nível. O poder aquisitivo, o seu saldo bancário, a quantidade de amigos, o nome, a placa da sua igreja. O amor de Deus coloca todos nós no mesmo nível. Deus entregou o seu Filho para que todos nós tenhamos acesso à salvação. O amor de Deus coloca todos nós no mesmo nível. E quando nós pensamos em evangelismo e nós caminhamos para esse lado, nós não podemos deixar de lado a arma mais poderosa na evangelização, que é o amor. E por que isso, Ivan? Por que você está trazendo isso? Nós já sabemos sobre amor, nós já cantamos sobre amor, nós já falamos sobre amor. Nós precisamos entender que o amor é a arma mais poderosa, e o amor, aqui o amor de entrega e não o amor carinhoso. Nós precisamos entender sobre esse amor, sabe por quê? Porque não é fácil
Amar aquele que não se enquadra no seu nível. Aquele que não pensa do mesmo jeito que você. Aquele que não compactua das mesmas ideias que a sua. Aquele que não gosta de hambúrguer igual você. Porque às vezes parece ser fácil para a gente subir aqui e falar sobre amor, e você precisa amar, independente de qualquer situação. Não, não é fácil. É difícil. É difícil amar, às vezes, uma pessoa que eu sei que vai sair ali, ela vai falar que eu tratei ela com educação, que eu dei atenção para ela porque eu queria algo em troca. A vontade é não querer mais falar com essa pessoa. A vontade é não querer mais dar atenção para ela. Mas a palavra de Deus, ela está nos chamando e nos resgatando para um evangelho em que eu preciso me doar para o meu irmão, doar o meu tempo, e não só o meu tempo, mas a minha atenção. Uma frase que Deus colocou no meu coração nessa semana é que às vezes nós, às vezes você ou às vezes alguém não está precisando de um milagre, ela está precisando de um abraço. Ela não está precisando que Deus venha aqui e puxe e tire ela, que está se afogando. Ela está precisando que você vá lá e pergunte como você está. E que quando ela falar eu estou bem, você fala assim, mas o que está te fazendo estar bem? Nem sempre estamos precisando de um milagre. Às vezes estamos precisando de companhia. E é muito interessante porque João vem trazendo essas palavras para uma igreja já formada. Não era para pessoas que ainda não conheciam a Deus, não tinham experimentado sobre o Evangelho. Era para uma igreja que já vivia. E quando nós decidimos caminhar em direção ao evangelismo, nós precisamos trazer isso fortemente nas nossas vidas. E o quanto vale o nosso amor? O quanto vale o seu amor? Nessas últimas semanas, quero contar um testemunho aqui. A Isa já falou que eu expus ela, mas eu vou aproveitar, já vou expor de novo. Nessas últimas semanas, eu e a Isa tivemos uma pequena briga. E a gente ficou quase uma semana só se falando o necessário. E é engraçado que eu compartilhar isso com algumas pessoas, principalmente quem é muito próximo da gente, sabe que, isso é muito difícil. Graças a Deus a gente tem um relacionamento, um casamento de muita comunicação. Mas dessa vez, eu falei, eu não vou pedir desculpa. Eu estou certo? Falei, eu não vou pedir desculpa. E ela estava na razão dela também. E sabe por que eu fiquei bravo com ela? Porque ela não respondeu minha mensagem no WhatsApp. Mas fala, homem, se você não responde a mensagem da sua mulher, ia ficar tudo bem? E aí eu fui cobrar ela. Só que bem nesse dia, foi um dia que ela ficou na correria em casa e ela preparou uma marmita para mim e levou no escritório para mim. E aí a gente foi viajar, a gente foi para a casa da mãe dela, passamos lá o final de semana, só se falando o necessário. E Deus já estava trabalhando há um tempo essa mensagem no meu coração. E aí um certo dia, um belo dia, o Senhor faz uma pergunta para mim. Ele falou assim, Ivan,
quanto vale o seu amor? O que você quer em troca por amar a Isa? Aquilo me quebrou. E aí de noite eu fui pedir perdão, pedir desculpa, ela também pediu desculpa. E graças a Deus a gente resolveu ali aquela situação. E eu quero estender essa pergunta novamente para nós aqui nessa noite. Quanto vale o seu amor? O nosso amor, ele precisa valer relacionamentos restaurados. Assim como foi restaurado o meu e da Isa. O nosso amor precisa valer, salvar a vida emocional de alguém. Alguém que está abalado. Alguém que está em luto. Alguém que perdeu algo que era muito importante para a sua vida. O nosso amor precisa valer. E essa é a coisa mais importante. O nosso amor precisa valer vidas salvas para o reino de Deus. Esse tem que ser o preço do nosso amor. E o que nós queremos em troca? Eu gostaria que você cravasse essa frase no seu coração. Porque quando o Senhor colocou essa frase no meu coração, e até nessa semana mesmo, conversando com a Isa, ela falou, nossa, como essa frase é forte. Mas o que nós precisamos querer em troca por amar a Deus são vidas salvas para o reino de Deus. Porque a melhor forma de amar alguém é querer que ela viva com você na eternidade. Olha como isso é poderoso. A melhor forma de você amar alguém é você querer que quando Jesus chame o seu nome, o próximo nome seja dessa pessoa. Eu acho que eu já perdi pessoas que eu gostaria que Jesus chamasse o nome dela. Eu acho que muitas pessoas estão distante disso. Pessoas que estão vivas ainda. Eu perdi um primo com 21 anos de idade que eu não sei. Sinceramente, eu não sei se Deus vai chamar o nome dele lá. Então que nessa noite, essa frase possa mover seu coração. Possa gerar uma indignação. E não querer viver a eternidade sem cada pessoa que passou aí pelo seu coração agora. Eu já quero pedir para você se colocar de pé. E enquanto você se coloca de pé, eu quero que você pense no nome de algumas pessoas. Algumas pessoas que você quer que viva com você na eternidade. Algumas pessoas que você não abre mão. Sabe, pessoas que você não abre mão de estar com ela hoje em dia, mas que você não tem certeza se ela vai morar com você ao lado de Jesus. Coloque o nome dessa pessoa no seu coração. Nós vamos orar por ela hoje. Nós vamos orar para que Deus permaneça e aperfeiçoe o amor dele nas nossas vidas. E assim como a Isa se colocou, nós como igreja, nós nos colocamos disponíveis para vocês. Não só o Brunão e a Rê, mas nós temos outros pastores, o Fischer que está aqui. Nós temos o pastor Silvio, o Dani. Nós temos a liderança dessa igreja, mas também olhe para o irmão que está aí do seu lado. Decore o rosto, a fisionomia dele. Peça o número do WhatsApp dele se você não tem. Peça para que ele ore por você. Vamos nos preparar
para amar as pessoas novas que entrarão aqui neste lugar. Vamos nos preparar para vencer essa guerra em nome de Jesus. Porque às vezes nós temos bloqueios na nossa vida. Estávamos sentados com um amigo e ele falou que às vezes ele tem medo de evangelizar ou de falar de Jesus para alguém, porque ele tem medo de não saber responder os questionamentos. Às vezes são barreiras que nós mesmos colocamos, instalamos e criamos nas nossas vidas, que impede a gente de falar de Jesus para alguém. E nós vamos orar por isso também nessa noite, para que todas as barreiras que impedem o nome de Jesus de avançar para a nossa família, para os nossos amigos, para que Deus quebre toda a barreira, e para que nós sejamos canal de bênção, e para que nós possamos viver a eternidade com todos aqueles que nós pudermos entregar e falar sobre o nome de Jesus. Amém?